Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre quimiossíntese. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, já deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre metabolismos energéticos. Nós vimos alguns metabolismos, como por exemplo a fotossíntese, a respiração celular e também a fermentação, que são processos cujo único objetivo é a obtenção de energia na forma de ATP, que vai ser a energia necessária para que esses seres vivos consigam sobreviver. Dos processos que nós vimos até aqui, nós vimos que somente a fotossíntese era um processo autotrófico, ou seja, que o organismo seria capaz de produzir lá o seu próprio alimento, né? Produzir a glicose para gerar ATP no final. A respiração celular e a fermentação são processos heterotróficos, ou seja, os organismos precisam adquirir a glicose de algum meio para realizar o processo, né, e obter aí energia no final. No caso da quimiossíntese, né, como eu já falei, organismos que realizam quimiossíntese são organismos autotróficos, que são aqueles capazes de sintetizar o C6H12O6 para depois transformar isso em energia na forma de ATP. Então aqui, no caso dos organismos fotossintetizantes, nós vamos ter aqui os exemplos das bactérias, que podem ser as bactérias convencionais ou as bactérias extremófilas, né, que são aquelas que vivem em condições extremas, de temperatura, de salinidade, de pressão, né, em regiões mais profundas nos oceanos, né, regiões que não chegam necessariamente à energia luminosa do Sol. Então, por isso, elas não podem ser fotossintéticas, porque na fotossíntese você precisa da energia luminosa do Sol para quebrar, né, a molécula de água que vai liberar aqueles elétrons para converter lá na frente a molécula de CO2 em glicose. Aqui, como você não vai ter energia luminosa do Sol disponível, então elas precisaram desenvolver outro mecanismo. E aí o mecanismo escolhido foi a quimiossíntese. Lembrando que síntese significa produção e químio vem de substância química. Então eles precisam de substâncias químicas, né, para converter substâncias inorgânicas, que são aquelas que não têm carbono e hidrogênio associados na composição, em substâncias orgânicas, né, que seria aí, por exemplo, a glicose, que é o C6H12O6. Então, como que acontece esse processo quimiosintético? Lembrando que o objetivo é formar uma substância orgânica, que nesse caso é a glicose C6H12O6, para a produção, então, do que elas realmente precisam, que é o ATP, que seria a energia. Então, aqui elas vão utilizar alguns compostos químicos para a obtenção de elétrons, de energia. Então, o que elas vão fazer aqui? Pode ser amônia, sulfeto, carbonato de ferro, né? Qualquer composto ali inorgânico que esteja disponível, orgânico ou inorgânico que esteja disponível, para que ela consiga transformar o CO2 e a água em glicose, né? Que é a molécula primordial ali. Então, para isso, eles vão produzir, então, a oxidação, né? Vão realizar o processo de oxidação, que é você retirar elétrons. Então, dessas substâncias aqui, elas podem passar pelo processo de oxidação que vão liberar elétrons. Esses elétrons aqui, uma vez liberados, eles ficam muito excitados, né? Muito agitados, com uma grande concentração de energia. E essa energia aqui, pessoal, quando vocês falam, lá na química vocês estudam as camadas camadas eletrônicas, né? Vocês veem que os elétrons, quando ganham ou perdem energia, eles vão mudando de camada, né? Então isso vai gerando, né, um potencial energético maior. Então a energia que vinha antigamente aqui do Sol, quando a gente fala de fotossíntese, agora vem desses elétrons que foram liberados na oxidação desses compostos químicos aqui. Então o composto é oxidado, libera elétrons. Então esse elétron aqui, ele vai servir aqui de energia para que o CO2 e a água seja transformada em glicose. Lembrando que esse elétron, ele não vai chegar aqui nessa reação sozinho, ele precisa de um transporte, ele precisa ser carregado. E aí, mais uma vez, você vai ver o NAD, né, vindo aqui e transportando esses elétrons até a reação. E aí, quando esses elétrons chegam na reação, você vai ver que o CO2 e a água serão aí, então, convertidos em C6H12O6, que seria aqui a molécula de glicose em si, tá? E aí a glicose, então, vai passar pelo processo que nós já vimos, né, que é a glicólise, onde você quebra a glicose com o objetivo da produção
de ATP, tá? Então, no caso da quimiossíntese, a gente vai utilizar a substância química para gerar a energia necessária para que esse processo aqui aconteça e no final a gente consiga produzir o ATP. A diferença da quimiossíntese para a fotossíntese é que na fotossíntese a energia que vem aqui para que essa reação aconteça vem do Sol e na quimiossíntese vem dos elétrons liberados na oxidação de compostos que estão disponíveis ali no meio. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários.